eu preciso compartilhar algo que tem queimado dentro de mim. Estou morando aqui nos Estados Unidos e servindo como pastor nesse país, e eu posso afirmar com clareza que o que está acontecendo agora é algo que nunca aconteceu antes, nem na história americana e nem na história profética. Pela primeira vez, os Estados Unidos têm um governo eleito sobre uma plataforma cristã, declarada. Até um faith office, um escritório da fé dentro da Casa Branca. Isso nunca existiu antes e quem conhece profecia sabe que isso tem um peso. No século XIX, quando Ellen White descreveu o grande conflito nos Estados Unidos, era um país emergente, era um país que não tinha nada, não tinha poder militar nem relevância global. Mesmo assim, Deus falou para os pioneiros adventistas que a besta que sobe da terra, em Apocalipse 13, representava essa nação aqui. Naquela época, isso parecia um absurdo, fora de lugar, mas hoje é impossível negar. O país se tornou a maior potência da Terra, a maior economia, o maior exército, o centro da influência mundial. E agora, esse mesmo país começa a misturar fé e política de forma aberta, intensa e perigosa. Eu preciso abrir um parênteses aqui, porque morando dentro dessa cultura, acompanhando o dia a dia, vendo de perto o governo, as pessoas, os discursos, as igrejas, é completamente diferente de ver tudo isso de longe, só lendo notícia. Aqui eu consigo sentir o que está acontecendo. E o que eu estou vendo é um reavivamento nacional cristão, mas com uma direção que me preocupa. Deixa eu explicar uma coisa. Depois da Covid, as igrejas estavam vazias. 30% dos cristãos tinham sumido, desaparecido. Tá? O cristianismo estava claramente morrendo num terreno pós-cristão. A fé parecia ter perdido seu espaço, mas de repente, um novo fogo começou a arder e as igrejas agora voltaram a se encher. As pessoas estão se batizando de novo, em massa, pastores voltaram a falar com ousadia. O cristianismo passou a ser defendido publicamente, com orgulho, algo que antes era tímido e era até envergonhado no negócio. Eu vi isso acontecer com os meus próprios olhos em uma janela de apenas 5 anos aqui, pessoal. E no centro desse reavivamento está o governo. Olha que doido. Depois da tentativa de assassinato contra o Trump, e da forma inacreditável que ele sobreviveu, estamos falando de 1 milímetro, nasceu uma narrativa messiânica. E ele mesmo, o próprio Trump, passou a enxergar ele mesmo como um escolhido. E o governo começou a usar linguagem de fé. Orações em comícios, cerimônias políticas, transformadas em cultos, discursos de missão divina. Mas é um cristianismo estranho, é um cristianismo imperial, babilônico. Porque quando alguém promete trazer a paz pela força, ele está repetindo exatamente o espírito de Babilônia. Usar o nome de Deus para justificar o poder e a dominação e até a guerra. E o mais assustador é que isso tem apoio popular. A multidão começa a aplaudir e o povo vê isso como um retorno de Deus à nação. Mas o que realmente está acontecendo é o que Apocalipse descreve, a fé se unindo ao Estado, o cordeiro começando a falar como dragão. É por isso que eu estou gravando esse vídeo, eu preciso trocar essa ideia com vocês, porque estando aqui vendo o ambiente social, político e religioso se misturando, o discurso se inflando e a retórica religiosa entrando no governo, é impossível não perceber que as profecias estão se encaixando diante dos nossos olhos. Tem uma atmosfera aqui agora de salvação nacional sendo construída, uma narrativa crescente de que o país precisa retornar aos valores cristãos. E isso está se tornando política de Estado. E ao mesmo tempo a liberdade de expressão, que sempre foi sagrada aqui, começa a ser questionada. O caso de Jimmy Kimmel é simbólico, o governo interferindo, voltando atrás depois, mas mostrando que os limites já começaram a ser testados. Esses são os primeiros sinais, as rachaduras iniciais no alicerce da liberdade americana. Ao mesmo tempo, o mundo está se movendo para a guerra. O eixo Rússia, China, Irã está consolidado. Os líderes já falam abertamente a Terceira Guerra Mundial é uma questão de tempo. E os Estados Unidos estão pressionando as Américas, Brasil, Colômbia, Venezuela, Cuba, para garantir o controle do hemisfério, porque o tabuleiro já está montado. O que está faltando só é a faísca. Enquanto isso, a sociedade mergulha em um colapso moral e mental. As pessoas estão viciadas em autoexpressão, dopamina, presas a telas, redes, distrações, buscando prazer constantemente e cada vez mais vazias. A verdade não é mais negada. A verdade agora é afogada. Afogada em um oceano de inutilidades. É exatamente o mundo de Aldous Huxley. A verdade é encoberta não pela censura, mas pelo excesso. E Paulo já tinha falado isso pra gente. Amantes de si mesmos, sem afeto natural, traidores, incontinentes. Eles não conseguiam controlar a própria vontade. Exatamente o que estamos vendo hoje. Jesus falou que o amor iria se esfriar, e o amor não só se esfriou, como esfriou bem rápido. As pessoas já não conseguem mais escapar dessas suas próprias vontades, se entrincheiram em suas narrativas, tornando-se incapazes de mudança, acreditando que, se eles cederem, estarão traindo seus valores. Mas é justamente nesses valores que o veneno foi plantado e eles não viram. O orgulho fabrica corações inflexíveis hoje.
seres que confundem firmeza com santidade ou verdade ou amor, dependendo da narrativa que você está. Outra coisa que está acontecendo no mundo agora é uma explosão de símbolos, músicas e imagens abertamente demoníacas, coisas que há 10, 20 anos atrás seriam impensáveis, hoje são exibidas sem pudor. Nos palcos, nos clipes, nas roupas, nas letras das músicas, é sangue, diabo, perversão, violência, misturados com sensualidade, sarcasmo, entretenimento. É uma mistura nauseante, mas vendida como arte. Muitos dizem que é só marketing, que é apenas provocação, mas não é. É o mesmo espírito que um dia respondeu diante de Deus: venho da terra de passear por ela. É o inimigo dizendo: esse é o meu território. Ele anda livremente por aqui porque foi aceito e está cada vez mais confortável em estar presente entre nós, porque nós mesmos estamos criando o ambiente da sua presença, chamando esse mundo à existência com as nossas escolhas, com o nosso consumo, com aquilo que alimentamos no silêncio das nossas telas. E tudo isso é um sinal de amadurecimento moral do mundo para o juízo. É o mesmo cenário que precedeu a primeira vinda de Cristo. Ellen White descreve isso em Desejar Todas as Nações, capítulo A Plenitude dos Tempos. Quando o mundo estava nas trevas mais densas, o diabo andava entre os homens e a maldade parecia triunfar. Então Deus enviou seu Filho. A história está se repetindo. Os crimes cada vez mais cruéis, as atrocidades transmitidas sem espanto, o riso diante da violência, tudo revela uma humanidade anestesiada. O mal amadureceu. E quando o mal amadurece, o juízo se aproxima. E há algo mais profundo surgindo. Não se fala mais alienígenas, agora eles estão falando de seres interdimensionais. Narrativas de contato espiritual, de revelações cósmicas, de paz global, tudo isso prepara o palco para um engano que une ciência, fé e espiritualidade. Em uma mesma voz, a voz do iníquo, aquele que virá com sinais e prodígios de mentira, oferecendo ao mundo o que ele mais deseja: paz e ordem. Tudo isso está convergindo. As camadas estão se sobrepondo, o religioso, o político, o tecnológico, o moral, o espiritual, tudo está se encaixando. Não são mais eventos isolados, são camadas proféticas em aceleração simultânea. Por isso o meu alerta. E o meu alerta é simples e sério. Talvez você ainda ache que vai demorar, mas não vai. Demorou muito para chegar até aqui, mas agora está tudo pronto. Os elementos estão no lugar. Os discursos estão prontos, as alianças estão feitas, as leis já estão à porta e o espírito profético está se cumprindo de forma inescapável. E tem mais uma coisa. Hoje em dia, pela primeira vez, eu tenho até receio de soltar um vídeo desse. Sabe? Isso nunca aconteceu antes. Eu tenho esse receio e eu já começo a ver e sentir um clima no qual eu vejo claramente a gente tendo que se opor aos outros cristãos. Então imagina, os cristãos estavam morrendo, finalmente eles começam a se reavivar. Quando eles começam a se reavivar, eu tenho que me opor a esse reavivamento, não porque eu não quero que o reavivamento aconteça, mas porque eu sei que ele está acontecendo no espírito errado. E aí é contraintuitivo. Né? Como é que eu vou fazer isso agora? É difícil eu falar aqui para um americano que não tem o entendimento que a gente tem, o mesmo entendimento, vou colocar assim, eu falar para ele que esse reavivamento e que esse caminho nacional é um problema. Ele vai imediatamente reagir a mim. Ele vai imediatamente falar assim: como assim? Você está contra isso? Essa coisa maravilhosa? Você entende? Esse clima nunca aconteceu, gente. Isso está acontecendo agora. Surgiu agora. Não tinha isso ano passado. E eu ter medo de fazer um vídeo como esse aqui, que estou escolhendo as palavras, você entende que o clima está bem diferente? E eu precisava trazer isso para você entender. O cordeiro começa a falar como o dragão. E quem vive aqui dentro, vê isso com nitidez. Não é mais uma questão de quando, é uma questão de até onde. O cenário está montado. O mundo está pronto, a profecia está viva. E nós estamos dentro dela.